você fizer de diferencial para essa empresa vai ajudar ela a colocar na balança do que vale a pena na sua cidade. Isso traz um efeito importante, que o empresário se sente seguro, você está vendendo a cidade, mostrando, está ali junto com ele. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, um podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento na arrecadação municipal, atraindo mais empresas para o seu município. E no episódio de hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que são perguntas que chegam aqui para nós, e hoje eu vou tratar desse tema respondendo essas perguntas. Como atender empresários que desejam conhecer a minha cidade para possivelmente montar a sua unidade? Esse tema é muito importante porque desde que eu comecei a trabalhar na prefeitura, no setor de desenvolvimento econômico, e rapidamente, para quem não me conhece, foi em 2009 que eu comecei a trabalhar na prefeitura, 2013 assumi um cargo de secretária municipal de desenvolvimento econômico na cidade de Salto. Então, se você quiser conhecer a minha história e não conhece, tem outros podcasts que você vai poder conhecer. Mas quando eu entrei como secretária da pasta, nós tínhamos uma grande missão que era resolver a questão do alto índice de desemprego na cidade, que foi em 2013. E nós montamos um plano, né? O prefeito pediu que eu, como gestora, apresentasse um plano. Eu apresentei um plano, então, de atrair novas empresas, fortalecer as empresas que já existiam no município para gerar emprego e renda para a cidade. E eu vim da iniciativa privada e toda a minha experiência profissional, grande parte dela foi em negociações na área de venda, de negócios, ou seja, atendendo o cliente, né? Atendendo inclusive empresas. E eu, então, sempre tive sucesso na área comercial onde eu atuei, porque eu descobri que o importante é você cuidar do cliente, né? Encantar o cliente, seja para vender um serviço, seja para vender um produto. Então eu levei também já essa experiência dentro da gestão pública. E eu sempre lembro disso e sempre falo isso nos meus podcasts. E quando o prefeito de Salto, né, que me convidou para ser gestora, deu esse desafio, eu falei para ele, olha, nós precisamos pensar que cada empresa que vem procurar a prefeitura ou que nós vamos mostrar a cidade para ela, a empresa é um cliente, ou seja, o empresário é um cliente e nós estaremos apresentando a cidade, ou seja, a cidade é um produto, um serviço. E nós temos que pensar dessa forma para atender bem o cliente, conhecer a sua necessidade, verificar se o produto, no caso da cidade, vai se adequar à necessidade da empresa. Então, é importante você, prefeito ou gestor de desenvolvimento. E também gostaria de fazer essa pergunta para mim, né? Como atender empresários que desejam conhecer minha cidade? É importante que vocês lembrem disso. O empresário é um cliente e você vai apresentar a sua cidade como se fosse um serviço, um produto. Se você pensar dessa forma, facilita, porque você pode aplicar então as técnicas de vendas, né, de atendimento ao cliente, que é o que eu fiz em todas as cidades que eu ajudei a atrair empresas. Eu costumo dizer que de 2013 até o momento, eu já atendi mais de 1.000 empresas, né? E já ajudei a trazer mais de 120 empresas que se instalaram na cidade e juntas estão gerando em torno de 10.000 novos empregos. E essa experiência que eu vou passar para vocês. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho uma planilha, ou quando eu vou atender uma pessoa, você pode colocar as informações num caderno e depois passar na planilha. O que é importante? Quais informações que são importantes nós termos dessas empresas? Primeiro, lembrando que as empresas elas vão buscar no município aquilo que o município oferece, seja a possibilidade de áreas, seja os incentivos fiscais. Então, é muito importante para esse atendimento você estar ciente de tudo que o município oferece. Para que você possa oferecer um incentivo fiscal para uma empresa, é importante lembrar, se a sua cidade ainda não tem esse movimento de atração de empresas, imagino que talvez você já está elaborando. Para aquela que tem, é mais fácil, já vai entender o que eu estou falando. Para você, prefeito, que está querendo mudar o cenário do seu município e está começando, eu sempre ressalto que todas as cidades que são industrializadas, se você fizer a pesquisa, porque eu fiz lá em 2013 para poder também aplicar na cidade de Salto como gestora, eu descobri que todas as cidades que têm muitas indústrias, que já são industrializadas, que têm bastante empresa, elas oferecem incentivos fiscais. Então é importante que seu município também ofereça, e você pode verificar
na sua região que é oferecido e fazer igual, pelo menos para você ficar ali no mesmo patamar das outras cidades, né? Olha, a cidade vizinha oferece isso, eu também vou oferecer, enfim, só uma informação importante. Mas, digamos, vamos partir do princípio que você já conhece seus incentivos, já divulgou seu município e agora você vai começar a receber empresas ou até ir visitar a empresa para mostrar a sua cidade. Então, quando eu vou atender uma empresa, normalmente eu procuro fazer junto no gabinete com o prefeito ou ali na Secretaria de Desenvolvimento, Departamento de Desenvolvimento. Então, se a empresa foi, é porque ela já conhece alguma coisa de informação da sua cidade, mas a gente cria um ambiente ali que a empresa vai se sentir à vontade. Lógico, quando chega, a gente oferece uma água, um café, enfim, se apresenta. Mas como que eu começo? Então, que bacana, você veio conhecer a nossa cidade, daí você fala da cidade. Então, olha, minha cidade aqui na nossa gestão, estamos tendo esse olhar para incentivar as empresas que queiram vir no município. Então, nós criamos esse programa, temos esses incentivos. Estamos muito felizes de receber você aqui hoje na nossa cidade. Nos conte um pouco sobre a sua empresa. Então, esse nos conte um pouco sobre a sua empresa, a empresa já vai detalhar várias informações que você vai precisar. Ela vai falar, olha, estamos situados na cidade de tal, na cidade vizinha ou na outra cidade. Começamos a operação há 10 anos atrás. Hoje nós produzimos isso ou aquilo. Enfim, ela mesma já começa a contar e são informações que você precisa ir anotando. O que nos interessa? Quanto tempo a empresa está no mercado? Isso é muito importante. Quais são os seus clientes? Onde estão os seus clientes? Então, por exemplo, a cidade pode falar, meus clientes, em sua maioria, estão aqui dentro do estado de São Paulo, você anota. Na cidade de tal, no interior, na Grande São Paulo. Há empresas que vai falar, olha, nós temos clientes no Brasil todo. Aí você anota os estados, é muito importante você saber. E pode ser que você receba empresas, eu já recebi empresas que falem, olha, nós temos clientes nacionais e internacionais, nós exportamos. Você anota. São todas informações importantes que você precisa ter e quanto mais informações nós temos, mais facilita na hora de nós podemos imaginar onde nós podemos colocar aquela empresa dentro do seu município. Agora, a outra informação importante, depois que ela já falou tudo isso, você tem que anotar, olha, quantos funcionários você tem hoje? Diretos, né? Quantos empregos diretos? Daí a empresa vai falar, hoje nós temos uma equipe de 50 colaboradores, de 100, de 200, enfim, você anota. Que bacana! E quais cargos que eles ocupam, né? Qual a mão de obra que você precisa, eles vão te falar. Vamos dar um exemplo. Digamos que você esteja recebendo uma empresa do segmento da indústria e que trabalha para o ramo automobilístico. Então, ele vai falar, nós temos na linha de produção, nós temos torneiro mecânico, fresador, pintor, mecânico de manutenção, temos os operadores de produção, você vai anotando. Que bacana! E aqui, hoje, qual que é o valor estimado do seu faturamento anual? Você anote. Eliana, não é chato perguntar isso? Não, é super importante porque a empresa já sabe, para ela ir até a sua cidade, ela já pesquisou, ela sabe que se oferece um incentivo fiscal. Então, ela sabe que ela precisa apresentar esses dados. Da mesma forma, se ela for até um banco para tomar um valor de empréstimo para fazer investimento, o banco vai precisar de todas essas informações e outras. Então, é normal, mas você pode perguntar com essa naturalidade. Nossa, que bacana, então você tem 100 empregos? Qual que é o teu faturamento anual? Ele vai te falar. Ótimo, você já tem ali informações importantes da empresa. Quanto tempo ela está no mercado? Quais são os clientes e onde estão os clientes? Se está no estado de São Paulo, interior, nacional, se tem clientes internacionais, enfim. Tipo de mão de obra que precisa e valor do faturamento. Ótimo. Em qual tamanho de área você está na cidade que você está situada? Pergunta o tamanho da área total. Eu estou numa área total de 5.000. Qual que é o tamanho do galpão, né, da área construída? Eu estou num galpão de 2.000 metros quadrados. Então, você precisa ter essa informação. Bacana? Daí vamos para outra pergunta que é
a pergunta que vai ajudar você a ir compondo as informações da empresa para ver se está dentro daquilo que o teu pacote de incentivos oferece. Então você vai falar para essa empresa, e aqui, se você vier para a nossa cidade, você pretende ampliar a sua produção? Você gostaria de abrir uma nova unidade? Porque há várias possibilidades. Pode ser que essa empresa esteja numa cidade que quando ela foi se instalar, ela comprou uma área, daí ela cresceu, já não tem mais onde ela crescer, e ela quer então transferir toda a unidade para um local e montar essa nova fábrica. Pode ser que ela queira manter a unidade onde ela está e abrir uma nova, uma ampliação. Então tudo isso você precisa saber. Daí você pergunta, e se você então vier para a nossa cidade, que tamanho de área você precisa? Você já tem. Vamos dar esse exemplo. Você já tem, se fosse esse exemplo, essa empresa ela está numa área de 5.000 e um galpão de 5. Então pode ser, pela experiência que eu tenho, que ela vá te falar, olha, nós crescemos tanto que agora eu precisaria de uma área dobrar. Então eu estou em 5, eu preciso pelo menos de uma área total de 10 e vou construir um galpão de 4 a 6.000 metros quadrados, que é o que pode acontecer quando a empresa quer ampliar. E você anota. Todas essas informações é importante. Então você vai continuar. Nossa, que bacana! E se você vir para essa área que já vai aumentar a área, você vai fazer um galpão maior, quantos funcionários você acredita que você precisa? Hoje eu tenho 50. Muito provavelmente eu vou precisar de 100, né? Daí você vai anotar, ai, que bacana! E se é setor metalúrgico, quais profissionais você vai precisar? E você vai anotando. Nessa conversa, você já conseguiu informações importantes para várias ações que dentro de um programa de atração de empresas, e aqui eu cito o meu método, que eu criei esse método que chama Acelera Polis. Polis em grego significa cidade. Então dentro do meu método, eu fui reunindo todos esses passos e fui criando as fases desse método. Então essas informações é super importante. Obviamente, que você já tem as informações do seu município, que inclusive eu ensino no meu método também, que antes você tem que fazer um inventário, ver o que você tem na sua cidade, para oferecer para a cidade, se tem áreas industriais prontas, particulares, se tem áreas públicas. Então, tem muitos municípios que eu atuo, vários municípios, que eles têm áreas particulares, tem distrito particular, tem também área pública, tem município que tem área pública, enfim. Eu vou dar 2 exemplos para você. Faz de conta que você tem um distrito industrial público que você pode, inclusive, doar ou vender a área para essa empresa que te procurou. Então, você, tendo essa informação que ela vai precisar de uma área de 10.000 e vai construir um galpão, se for doação ou até venda de lote público, vai ter que ter contrapartida, que é construída sempre por faturamento e quantos empregos serão gerados. Então, quando você pergunta essas informações, você já tem informações dos tamanhos de áreas de terreno que você tem na cidade, sejam eles públicos ou particulares, para que você possa, então, começar a fazer a negociação com essa empresa. Então, vamos dar um exemplo. Estou atendendo essa empresa e na minha cidade eu tenho área pública. Olha, eu tenho um distrito industrial, tem 100.000 metros, que tem 200.000 metros de área. Há cidades que têm loteamentos de 400 e 500 mil metros quadrados. Então você já sabe que ali você vai precisar mostrar para essa empresa uma área de 10. Se não tem de 10, às vezes tem de 12. Se não tem de 12, a empresa quer dobrar e não tem de 10, mas você tem uma de 8. Quem está em 5 já ir para 8 já aumentou. Então você vai vendo conforme o que você tem para oferecer e nesse caso você mostra, de preferência se você tiver um mapa, já mostra ali na mesa, olha, temos esse distrito, interessa. Se interessar, você vai explicar para a empresa que, no caso, se for lote público, ele terá que passar no processo de participar de um processo licitatório, mas você já pode fazer um pré-cadastro da empresa de intenção e um documento que ela pode preencher para você. Aqui você anotou, depois você fala, olha, que bacana, então eu vou te encaminhar um documento. Eu costumo trabalhar dentro do meu método um documento de Word, que eu falo plano de implantação de negócio, né? Que eu vou perguntar exatamente, pensa no Word, você vai pedir ali os dados cadastrais da empresa, um histórico dela para ela contar, abrimos a empresa em tal ano, e depois assim, se você for vir para nossa cidade, que tamanho de área você precisa, qual a metragem do galpão que você vai construir, você tem investimento para fazer essa construção,
se o investimento será próprio ou você vai buscar crédito, tudo isso informações que você precisa ter. Legal. No primeiro ano, daí você vai pedir informações por 5 anos, que normalmente é a exigência de uma doação de áreas públicas. Então você coloca ali, empresário, para nós, depois que você construiu o seu galpão, você começa a operar, no primeiro ano que você concluiu a operação, quantos empregos você imagina que você vai gerar? Quanto de faturamento você imagina que você vai gerar também? Coloca para a gente no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano para a gente ter uma ideia se você consegue atender as exigências do nosso edital. Tem essas informações e fala para a gente tipo de mão de obra que você vai precisar. Porque nesse documento você já anotou, mas tendo você já consegue começar a fazer o seu planejamento. Nossa, eu tenho essa empresa interessada. Se a gente conseguir trazer, a gente já vai gerar 100 empregos. Tem esse de faturamento. Enfim, e você vai atendendo todas as empresas e fazendo esse lançamento desse atendimento. Se você for atender em uma cidade que não tem área pública, mas tem área particular, é a mesma coisa. Só que daí você já tem que antes ter feito, eu chamo isso na metodologia, feito o inventário, e buscando informações de áreas disponíveis no seu município, que você pode fazer por meio de uma reunião com o setor imobiliário, perguntar, olha, nos ajude a mapear as áreas. Dentro da própria prefeitura, você consegue, ali no setor de engenharia, mapear por zoneamento de quem são aquelas áreas, enfim. Mas você já fez a lição de casa e você sabe que você tem na sua cidade uma área que é um distrito industrial pronto, então legal, se você já conversou com o dono, sabe dos terrenos, você vai falar, olha, tem um loteamento industrial do senhor fulano de tal, e ele tem área, hoje o valor é esse, te interessa? É, interessa. Então, a gente vai em seguida aqui, a gente pode passar lá, ou de repente eu já passo o contato para você, você agenda uma reunião, legal, legal. Olha, na nossa cidade também tem terrenos que você pode comprar, tem um terreno que nós temos mapeado aqui no nosso catálogo, do seu João, que ele está vendendo essa área industrial, ele tem essa área de 10 mil, ele colocou aqui que ele pede tanto, mas depois você negocia com ele, interessa? Interessa. Você já encaminha o contato para esse empresário poder fazer. Agora é muito importante, lembrando que nós estamos falando sobre como atender o empresário que deseja conhecer a minha cidade. Então, esse seria a dica que eu dou do primeiro atendimento. Lógico que depois da conversa ali no gabinete, eu sempre convido o empresário para ir a campo. Então, olha, aquilo que eu mostrei lá no gabinete para você é essa área, tá vendo? Vamos juntos. Então, é você pegar na mão do empresário e ir junto apresentar a sua cidade. Então, isso faz um efeito, traz um efeito importante, que o empresário se sente seguro, você está vendendo a cidade, mostrando, está ali junto com ele. Mostra. Daí, quando você for mostrar a área, de repente você vai do outro lado da cidade, já passa, se você tem um centro bonito da cidade, fala, olha, aqui é o nosso centro, aqui tem o teatro, aqui acontece ali. Apresenta a cidade, aí você é o anfitrião. Mostra, eu sempre faço isso, olha, vamos passar por aqui, vou te mostrar, eu tenho isso, ou olha, aqui já tem essa indústria, aquela indústria tal. Faz aquele tour, né, com o empresário na sua cidade e vai logo também nessas áreas industriais. E depois, normalmente volta para a prefeitura, ou você fala, ó, vou te encaminhar um arquivo, ou pega aqui para você preencher, tem interesse? Tem. Que ótimo. Tem informações que pode acontecer de você não conseguir ali falar com o dono da área e tal, daí você pode falar, olha, empresário, então eu vou passar para você por e-mail as fotos das áreas que eu tenho e vou também já copiar o dono da área para que vocês façam o contato, o telefone, tudo bom? Você vai me posicionando e você começa a acompanhar essa negociação. Lógico que a parte privada, a prefeitura não entra, mas a prefeitura pode acompanhar, porque teve casos que eu acompanhei junto com o prefeito, de uma empresa que queria negociar uma área de 100 mil metros e era de uma família, e daí a gente acabou meio que intermediando no sentido, a família tinha outras áreas que gostaria também de fazer investimento em loteamento residencial. Então, a gente conhecendo, a gente pode fazer um planejamento junto com o dono da área também. Teve casos, por exemplo, que o prefeito falou, bacana, a gente libera esse projeto social, você precisa levar água e esgoto, mas essa área que é industrial você também libera. Era uma cidade que a gente, inclusive, estava mudando o plano diretor. Então, dá para a gente fazer isso, mas você leva água, esgoto e tal, e aqui você deixa uma faixa industrial. E olha que bacana, a gente começa a fazer o planejamento da cidade, porque para você
você vender o seu residencial, se as pessoas estão empregadas, né, tem mais facilidade, enfim, dá para trabalhar em conjunto. Então, a partir do momento que a empresa vem na prefeitura, você anota e agarra como se é teu cliente, você tem que cuidar. Porque das empresas que eu consegui ajudar a levar para os municípios, nós fizemos isso, eu acompanhei cada negociação. Por exemplo, tinha empresa que ela tinha todo o interesse de vir, mas depois ela ia precisar verificar licenciamento ambiental. Então, eu como gestora já conhecia, por exemplo, a agência de desenvolvimento do governo do estado, a Invest São Paulo. Então, eu me aproximei, eu conheço bem os serviços, eu sei que a Invest pode ajudar uma empresa. Então, eu como gestora da pasta, eu já fazia essa agenda para o empresário, ia junto. Quantas vezes eu fui para São Paulo? Na época da pandemia, eu marcava reunião online, para que o empresário veja que a prefeitura também está abrindo portas para ele. Às vezes ele não tem acesso a todas as informações. Então, tudo que você fizer de diferencial para essa empresa vai ajudar ela a colocar na balança do que vale a pena na sua cidade. Então, essa é uma forma de atender diferenciada, é tratar a empresa como cliente, que depois ela pesa, ela fala, nossa, eu nem estou na cidade, já estou tendo esse apoio, então depois que eu vou precisar desse apoio da prefeitura. Qual apoio que a empresa precisa? Na verdade, é que os processos sejam desburocratizados, sejam acelerados, né, para que a empresa possa operar logo, porque a empresa, enquanto ela não tem uma licença municipal, ela não pode dar entrada, inclusive nas licenças estaduais e federais, se preciso for. Então, você prefeito, você gestor de desenvolvimento, se você quer atrair empresas, todas essas ações de atender o cliente, você precisa começar a praticar se você já não trabalha dessa forma. E eu tenho produzido conteúdo que estão disponíveis gratuitamente no meu canal do YouTube, pode procurar lá Eliana Moreira, podcast também fica à disposição, no Instagram tem material, então tem material gratuito que você pode ouvir, começar a se capacitar. Foi isso que eu fiz como gestora quando eu assumi. Lógico que eu tenho no meu currículo, sou formada em administração, fiz muitos cursos de capacitação, eu sempre cito do Sebrae, muitos cursos desde o ano de 92 até o momento. Depois que eu entrei na prefeitura, eu sou administradora, né, de formação. Eu senti a necessidade de conhecer a gestão pública, então fui fazer uma pós-gestão pública na PUC por 18 meses, todos os sábados, das 8 às 18. Então, sempre procurando informação de tudo que era de dentro da prefeitura, como que eu posso entender o processo para agilizar e também conhecer o lado do empresário, né? Empreendedora que sou, administradora que sou, eu conheço, mas cada empresa que eu atendo, às vezes eu não conhecia uma operação, uma indústria química eu não conhecia. Então, eu também procuro me inteirar, entrar dentro da empresa e conhecer, até para entender o processo, para que eu possa defender, por exemplo, uma agilidade no processo e às vezes que está enroscado, de repente encontrar uma saída. Então, grande parte do meu sucesso é isso. As empresas que foram trazidas por meio do meu trabalho, inclusive tem no meu site, tem depoimentos dessas empresas que falam que esse cuidado, essa atenção ajudou eles a tomarem a decisão de vir para aquela cidade que eu estava defendendo. Comece a fazer essa experiência, comece a anotar e sempre acompanhar teu cliente. Atendi hoje, ai que bacana. Teu cliente precisa de informação, vê se recebeu e vai mantendo esse contato com o cliente. Com certeza você terá sucesso e poderá atrair aí uma empresa que vai gerar emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município.